Boa noite, amados irmãos em Cristo. Mais uma vez aqui para nós meditarmos na palavra do Senhor. Vamos ler uma passagem que está muito conhecida, que está em Gálatas, capítulo 5. Aqui fala, capítulo 5, versículo 16. Fala o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então nós vimos aqui que o apóstolo Paulo, ele fala deste conflito não como alguma coisa que tem que acontecer dessa forma e a carne vencer. Ele já começa dizendo que quem anda no Espírito, o Espírito vai vencer. Porque a pessoa vai deixar o Espírito agir, vai obedecer a palavra do Senhor, a vontade do Senhor. Não está escrito lá naquela oração que Jesus nos ensinou para os discípulos? Seja feita a sua vontade na terra, da mesma forma como ela é feita no céu, pelos seres angelicais, pelos seres celestiais. Então, ele já fala aqui que existe o conflito. Às vezes, o apóstolo Paulo escreve algumas coisas que as pessoas, ou nós, temos como aquilo tem que ser daquela forma. Principalmente lá no capítulo 7 de Coríntios, quando ele fala lá no o que ocorre quando alguém casa, aí a pessoa pensa assim, mas o apóstolo Paulo diz que tem que ser dessa forma. Não, ele diz que acontece aquilo, do marido fazer o melhor pela esposa do que pelo reino. Ele não diz que tem que ser daquela forma, pelo contrário, mais adiante ele diz que aquele que for casado seja como se não tivesse esposa. Está lá escrito. Então o apóstolo Paulo fala o que acontece, não que aquilo seja fatalístico, que tenha que ser desta forma. E aqui ele fala que se nós formos guiados pelo Espírito, nós não vamos satisfazer as obras da carne. Se nós nos entregarmos o comando da nossa vida ao Espírito Santo, ele não vai nos deixar. E esta lei a que Paulo está falando refere-se à lei do pecado, porque lá em Romanos capítulo 8, ele fala que nós não somos mais escravos do pecado. Irmãos, a palavra de Deus é muito clara. É muito clara. Nós não somos vulneráveis a ponto de o pecado nos dominar. O humanismo entrou no reino de Deus, inclusive nas escolas, nos seminários, foram buscar muita coisa no humanismo. E esse humanismo vem caminhando lado a lado, nem é batendo de frente, é caminhando paralelo, como se nós, humanamente, tenhamos que viver debaixo da lei do pecado. E o que Deus fez, o que Jesus fez para nos libertar desta lei? Então, pecado é um acidente na vida do crente. Não pode ser lei. Que nós somos fracos, errar é humano e nós temos que viver debaixo desta lei. E tem uma outra coisa que o apóstolo João fala, eu quero ler aqui com os irmãos. Ele fala aqui no capítulo, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, e versículo 26 em diante, fala: escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Antes o apóstolo João está falando, de pessoas que saíram, de pessoas que trazem heresias, que trazem enganos dentro do reino de Deus. E agora ele está falando. Mas ele continua: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida,
que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Então, irmãos, eu sempre falo, quando o assunto é pertinente, que muitas vezes nós não fazemos a vontade da nossa carne, mas nós corremos o risco de fazermos a vontade da carne dos outros. Na minha terra, não sei se é no Brasil inteiro, existia um ditado que dizia: quem é ruim não o quer ser só. Não o quer ser só. Quer dizer, a pessoa que é ruim, ela não quer ser ruim, só ela ser ruim. Ela quer trazer mais gente, porque ela não gosta, ela não suporta ver o outro obediente, ver o outro fazer aquilo que ela não está disposta a fazer. Então ela quer trazer para o padrão dela. E muitas vezes vem para cima da gente. Por exemplo, você pode estar ajudando um inimigo, uma pessoa que lhe fez mal, mas naquele momento ela está precisando do seu socorro. Vá contar para alguns crentes, irmão. Vá contar isso. Por muito menos a gente escuta, larga para lá. Por que você faz isso por essa pessoa? Essa pessoa não merece, cuide de você, entendeu? E como eu escuto essas coisas? Como eu escuto? E o que a palavra de Deus diz? Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Você vai ser amigo dele? Não. Mas apenas está tendo misericórdia da situação em que ele se encontra. Porque se Deus exigisse perfeição de nós, já pensou? Nós não teríamos nenhum favor da parte dele. Nada. Nós não somos perfeitos. Como Deus nos acode? Então é esse padrão, irmão, é o Espírito dentro. Quem não tiver submisso, quem não tiver entregue ao Espírito Santo não consegue fazer isso. E o que está de fora acha isso um absurdo. E a carne dele vai gritar e ele vai querer que nós façamos a vontade da carne dele. E se nós não tivermos firmes, como diz aqui, não precisamos que alguém nos ensine, porque o que Deus nos ensinou, o que a palavra nos ensina, é ela que nós devemos obedecer. Nós devemos fazer a vontade do que está escrito e daquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Não é? Muitas vezes você está vendo que a pessoa está errada e continua ajudando pela necessidade dela. Não é porque ela seja boa ou ruim, mas pela necessidade dela. Aí o que está acontecendo? É o Espírito, é o fruto do Espírito, é a longanimidade. Não é o ser humano que é capaz de fazer isso, é o Espírito dirigindo o ser humano. Essa longanimidade não vem da carne, ela vem do Espírito que está comandando a nossa vida, que está habitando no nosso espírito. O Espírito de Deus está habitando no nosso espírito. E ele está sob o comando, por isso que nós muitas vezes, quem anda no Espírito faz o bem. Até que Deus diga, chega, até que o Senhor resolva a situação. Mas eu quero deixar assim, enfatizado, irmãos, é que muitas vezes a nossa carne não está nos comandando, mas nós corremos o risco de sermos levados pela carne alheia. Porque as pessoas que não obedecem, elas não querem que o outro obedeça. Ela não aguenta isso, ela não suporta isso. E onde nós encontramos essas pessoas? Já ouviram um ditado que diz, me livre dos meus amigos, dos falsos amigos, porque dos inimigos eu corro? Muitas vezes é dentro do reino de Deus. Porque o do ímpio a gente não quer mesmo opinião, né? A não ser uma opinião profissional, uma opinião técnica. Mas a gente já tem precaução. O problema são os crentes carnais, que não se submetem à palavra de Deus, porque é contrária à sua carne, à sua justiça própria. E eles vêm para cima daquelas pessoas que querem andar na palavra do Santo Cordeiro, na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Este é que é o nosso, um perigo que nós corremos. Então eu peço a Deus que nos ilumine a todos e que nós nos mantenhamos fazendo a vontade do Senhor, irmãos. Porque se Jesus diz que a ovelha ouve a voz dele, é porque ouve.
Muitas vezes isso é incompreensível, pessoal. Mas como você ouviu? Ouviu fisicamente? Como é que você ouviu? Cada um sabe como ouviu. Deus sabe como se comunicar com cada um. E a ovelha verdadeira não vai se confundir. Ela ouviu e ela sabe que era a voz do Senhor. E é essa voz que a ovelha deve obedecer para agradar aquele que está falando. Então, fiquem todos na paz do Senhor. Uma boa noite, bom dia, boa tarde, conforme a hora que esse vídeo for assistido. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada.